Graça e paz, igreja, amém? É um privilégio estar aqui. Essa igreja tem a história muito próxima da nossa denominação, igreja que já é centenária. Quero agradecer ao pastor Daniel pelo convite, agradecer o conselho, pela confiança. E eu, junto com a minha família, viemos para Sorocaba. Hoje mesmo, passamos por Piracicaba. Tem um irmão que está há um mês trabalhando ali em Piracicaba. E estou de férias. Mas Deus tem também proporcionado alguns momentos, como ontem em Assis. A igreja está completando 100 anos este ano. E eu fui um dos últimos seminaristas da igreja. E eu espero nessa noite, desejo de todo o meu coração, ser bênção na sua vida, ser um instrumento de Deus, para que a palavra do Senhor nos edifique de uma maneira poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Esse é o meu anseio nessa noite. Eu também conheço o Elim, que tem frequentado a igreja. Nos conhecemos lá em Assis. Ele está aqui. Uma alegria rever o Elim. Deus abençoe muito sua vida, viu, Elim? Eu gostaria, iniciando essa palavra, talvez sendo muito óbvio, pensar que nós já estamos no meio do ano. Mas eu não sei se você já percebeu que 2013, daqui para frente, vai passar muito rápido. E talvez você iniciou 2013 com alguns planos, com alguns alvos, com alguns objetivos. Colocou sonhos diante de Deus. Talvez você enumerou alvos para esse ano. Mas sabe o que é interessante? Talvez você já chegou no meio do ano e nem começou algum desses alvos. E talvez já está pensando até em desistir, de realizar, de conquistar, de dar passos na sua vida por alguns objetivos que Deus tem colocado no teu coração. E talvez em tantas áreas, um simples regime que você tenha colocado no início do ano, que você faria, e talvez você não começou até hoje, e nós já estamos no meio do ano. E no meio do ano, nós não fazemos planos, não é verdade? No meio do ano, nós deixamos que daqui para frente o ano acabe rápido. Mas eu quero, nessa noite, que Deus renove as suas forças. E que você não veja esse ano ainda como um ano perdido para a tua vida. Por alvos que você não conquistou, por sonhos que você nem começou ainda a trilhar. Eu quero que o Espírito Santo traga uma brasa no teu coração. Talvez a sua área profissional tenha sido um momento difícil de enfrentar, a sua família, mesmo o ministério, quando hoje nós vemos a igreja honrando os diáconos, mas quantas pessoas estão se sentindo enfraquecidas em suas lutas? E de uma maneira muito especial, Deus tem falado comigo, até nesses dias de férias, sobre a luta que vale a pena. A luta que vale a pena. Talvez algumas coisas você já tenha pesado. Não vale a pena tentar mais. Não vale a pena mais lutar pelo meu casamento. Não vale a pena mais lutar por alvos que eu tinha no começo do ano. Mas eu quero dizer para você que existem lutas que realmente não valem a pena, mas existem lutas que são essenciais na vida cristã. E nós lutamos na vida espiritual, nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra nós mesmos. E lendo o livro de Philip Yancey, Alma Sobrevivente, ele fazendo uma reflexão de algumas lutas que nós vivenciamos na área espiritual, ele diz que é natural que no mundo distanciado de Deus,
até mesmo as coisas boas devem ser tratadas com cuidado, como se fossem explosivos. Perdemos a inocência do Éden. E todo bem representa também um risco. Talvez você esteja pensando em alvos que hoje para você sejam perigosos, explosivos, difíceis, possuindo dentro de si um potencial para o abuso. Olha que interessante. Comer se transforma em glutonaria. O amor se torna desejo. E durante um processo perdemos de vista aquele que nos deu o prazer. Os antigos transformam coisas boas em ídolos. Nós, modernos, chamamos-las de vícios. Quantas coisas boas você está disposto a lutar na sua vida? Por quantas áreas você hoje deseja batalhar? Há 2 semanas atrás, eu até estava imprudente, ministrando no oxigênio que está acontecendo em todo o Brasil, da UMP, e assisti a luta do Anderson Silva. E depois daquela luta, algumas coisas interessantes aconteceram, né? Tanto um lutador na sua categoria, até aqui, imbatível, perdeu uma luta, perdeu uma batalha. E quando nós lutamos, e mesmo assim passamos por situações de fracassos, derrotas, muitas vezes nós não entendemos as nossas batalhas. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler do versículo 23 até o versículo 27. Se coloque em pé, vamos fazer essa leitura. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com alguém que esteja sem. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 23 até o versículo 27, a palavra do Senhor nos diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quero ler mais uma vez o versículo 26. Se você puder, leia comigo, mesmo que a sua versão seja diferente da minha. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Que o Senhor venha falar ao nosso coração através de um vaso que deseja ser cheio do teu Espírito. Pai, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor fale a cada coração em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. A palavra que Deus trouxe no meu coração, baseado no tema luta que vale a pena. A luta que vale a pena. Talvez você tenha tentado lutar em algumas áreas na sua vida. Por isso eu quero que essa noite seja um tempo de renovo, para que você não desista.
E nós percebemos que as lutas, e até como modalidade, o UFC tem se tornado cada vez mais popular, como paixão dos brasileiros. Eu confesso que eu não gostava nem um pouco de ver algumas lutas. E quando pequeno, fiz aula de kickbox. Não sei se isso hoje ainda existe. Mas hoje, talvez o Elim diria que eu estaria mais para lutar sumô. Não é verdade, Elim? Mas não estou me preparando para isso também. Mas o UFC, quando eu olhava algumas lutas, eu falava que coisa violenta, coisa estranha de assistir. Mas hoje, todo mundo tem acompanhado. E se você não gosta, fique em paz. Não precisa assistir. Mas quando motivado pela derrota do Anderson Silva, eu percebi que algumas lutas não valem a pena. Um campeão que tinha um cinturão, defendendo esse cinturão, percebe que após uma derrota, nem toda batalha tem o seu valor. E quantas vezes nós repensamos algumas lutas que vivemos na nossa vida? Por que tanto esforço? Por que lutei nessa direção? Será que foi golpes ao ar? Será que foram tentativas sem alvo, sem objetivo? E nós começamos a perceber que Paulo escreve a Coríntios, expressando o motivo real pelo qual valeria a pena lutar. Paulo está escrevendo a Coríntios dizendo, olha, eu sei o motivo certo por estar aqui batalhando, por estar passando por tantos lugares, lançando a semente do Evangelho. Eu sei porque vale a pena ser preso por esse Evangelho. Eu sei porque vale a pena lutar a cada dia, não para alcançar uma coroa que vai se acabar, se definhar, como aquelas coroas de plantas que eram colocadas na cabeça de um atleta, que com o tempo não resistiriam. E muitas vezes nós não percebemos primeiro pelo qual motivo temos lutado. E aonde estão os nossos maiores esforços? Aonde temos depositado a nossa maior energia? E para Paulo, pregar o Evangelho era muito mais do que uma missão. Era uma corrida. Era uma luta. Para ele, lutar e correr pelo Evangelho era uma responsabilidade não imposta, mas livre. Ele se sente livre em escolher caminhar, lutando como cooperador deste Evangelho. Se você deixar a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 9, você vai perceber que no versículo 23, ele se coloca como um cooperador do Evangelho. Como um cooperador. Como eu disse no início, talvez esse ano você colocou alguns sonhos, metas, planos, mas até aqui algumas coisas nem começaram a andar. Algumas coisas já estão sendo frutíferas talvez. Glória a Deus por isso. Mas como você tem encarado o Evangelho na sua vida? Será que tem sido o motivo também da sua luta? Da sua corrida, dos seus maiores esforços? Ou temos visto o Evangelho como apenas alguns privilégios a serem recebidos? E dessa mesma maneira que Paulo encara em Coríntios a luta que vale a pena, eu quero desafiar você nessa noite a rever motivos pelos quais nós temos lutado. Motivos pelos quais você tem colocado esforço, gastado tempo, se desgastado talvez. E Paulo escreve que nós podemos alcançar plena satisfação
fazendo valer a nossa caminhada. Por isso, se nessa noite você não tem tido convicção que a sua luta tem valido a pena, que o Espírito Santo nos mostre como deixar esforços desnecessários, como focarmos em uma luta que apresenta a nossa própria vida. E é interessante que muitas vezes nós confundimos algumas lutas. Às vezes nós estamos lutando contra o nosso cônjuge. Às vezes nós estamos lutando contra o nosso patrão, contra o nosso empregado, contra os nossos filhos. E a palavra vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. Talvez você tenha achado que algumas coisas não dão certo na sua vida por causa de alguém. E muitas vezes nós vamos lutar com essa pessoa, que talvez é a pessoa que vai caminhar sempre com você ao seu lado. Por isso essa palavra é direção para que, ainda no meio do ano, não percamos o foco naquilo que Deus tem para a nossa vida. Em primeiro lugar, quero me valer de duas expressões do versículo 26, que esse texto inspira o meu coração, pensando na luta que vale a pena. Em primeiro lugar, vale a pena correr com um propósito. Você pode repetir comigo? Vale a pena correr com um propósito. Se você olhar no versículo 26, o texto nos diz: assim corro também eu, não sem meta. Tem uma outra versão que diz: não corro como quem corre sem alvo. Se você entender que a sua vida, as lutas que você tem a enfrentar, a vivenciar, não tem propósito algum, não tem motivação, não se tem alegria, não se tem disposição. Você já acordou indo para o trabalho com aquela impressão: poxa, mais um dia, não aguento mais, não quero mais isso para mim, não aguento essa vida mais. Algumas coisas em nós não nos motivam como uma corrida a ser percorrida. Se diante das coisas que estão à nossa volta, tudo estiver desmoronando, nós vamos correr como quem corre, sem alvo, sem meta, sem disposição, sem um propósito. Por isso que a expressão correr sem alvo faz refletir qual tem sido o propósito da sua vida. Qual tem sido o propósito que você tem corrido? Qual tem sido o propósito de gastarmos os nossos anos nesta igreja? Qual tem sido os propósitos pelos quais você tem entendido o chamado de Deus para você? Se caminharmos sem propósito, é como alguém que não sabe para onde ir. E existe a história do escoteiro inteligente. O escoteiro inteligente, ele se perde do seu grupo de acampamento, e quando ele se vê perdido no meio de uma mata, ele precisa descobrir como chegar no destino final, no seu acampamento. Mas em primeiro lugar, ele precisava descobrir aonde ele estava. Você sabe nesse momento como está a sua vida? Talvez você pense, sonhe: eu quero chegar em 2014 com esses alvos, com essas metas concretizadas, e você tem olhado, apontado para onde ir, mas ainda não sabe aonde está. Quem não sabe aonde está, não pode chegar ou desejar um alvo para percorrer. Por isso, corra com propósito. Corra
em prol de algo que seja maior do que você mesmo. O que vale correr a vida sem objetivos? Muitos estão perdendo brilho naquilo que fazem. Muitos estão perdendo a luz. Porque sem perceber, alguns esforços são em vão. Eu completei 30 anos agora em janeiro. E eu falei para minha esposa, Renata, Renata, eu queria comemorar esse momento. Eu estou achando que essa marca vai ser importante na minha vida. E eu percebi, olhando a minha caminhada, que muitos esforços, até completar 30 anos, tinham sido em vão. Falei, poxa vida, quanta energia eu gastei para coisas que não foram frutíferas. E eu tomei uma decisão, nesse começo de ano. Falei, Senhor, eu não quero gastar esforços naquilo que não produzirá frutos. Eu quero percorrer a minha vida com um propósito. Que seja de 30 até 90. Muito otimista, né, pastor? Mas muitos já estão lá. Irmãos aqui estão chegando lá. Nós vamos chegar lá. Vale a pena correr com um propósito. Porque há uma alegria. E Paulo entende essa alegria quando ele diz: eu corro em prol do Evangelho. Eu não corro como quem corre por nada. Eu estou correndo por algo que me alcançou e é maior do que eu. E não é à toa que Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. Não era um costume cristão se ajoelhar, muito menos judeus. Judeus oravam em pé. Mas Paulo entende que a obra pela qual ele havia sido chamado era muito maior do que ele. E ele percorria e corria com esse propósito: eu vou fazer tudo para ganhar vidas. Isso era prioridade em Paulo. Por isso eu quero ser prático também, falando de correr com um propósito. Quantas vidas nós temos alcançado durante esse ano? Quantas pessoas nós testemunhamos a nossa fé? Quando você pensa em prioridades, o que para você tem sido prioridade? Talvez nós não correríamos atrás de um prêmio qualquer, não é verdade? Anderson Silva estava lutando por um cinturão que tem muito valor. Essas lutas valem muito dinheiro. E talvez você olhe para a tua caminhada e quando diz respeito ao seu salário, você luta. Quando diz respeito a benefícios que você terá aqui na terra, você corre. Mas quando nós ouvimos Paulo correndo por uma coroa incorruptível, ao que é eterno, muitas vezes isso não motiva os nossos corações. Não nos anima em dizer: eu quero correr com esse propósito. Por isso que Paulo diz: por esta causa eu me faço de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. O que você tem feito? Qual tem sido a sua disposição por esse Evangelho? Essa luta vale a pena chegar até onde? Hoje talvez você não precisa se dispor a ser um mártir pelo Evangelho, mas viva por ele, corra por ele, gaste a sua vida por ele, se disponha a correr uma carreira como a de Paulo, que não teve em nada aqui na terra de precioso. Ele mesmo faz essa declaração, e perto da morte ele pede a capa, seus livros e João Marcos, talvez para refazer uma amizade. E talvez você tenha a expectativa de chegar no final da sua corrida e dizer: o que eu tenho, o que eu conquistei, quais são as minhas posses. E talvez um dos livros que tem falado muito ao meu coração,
o último livro de John Stott, O Discípulo Radical, ele fala de algumas coisas características da nossa sociedade. Uma sociedade pluralista, uma sociedade materialista, uma sociedade sem valores éticos e uma sociedade narcisista, que olha para si mesmo. E talvez você só corra atrás daquilo que a si mesmo traz recompensa. Mas Paulo diz, não, eu luto, eu corro com um propósito verdadeiro e eterno. Vale a pena lutar pelo Evangelho. Vale a pena correr com um propósito. Vale a pena. Talvez você perceba, através da vida de Salomão, que chegou no final cheio de conquistas materiais. Mas ele disse, corri atrás do vento. Corri atrás do vento. Não valeu a pena ter tudo o que eu tive, as mulheres que eu tive, o melhor vinho da época, os melhores servos. Não valeu. Corri para conquistar coisas passageiras. Mas eu quero te desafiar nessa noite, em nome de Jesus. Corra a carreira que Cristo tem para a sua vida. Corra o propósito que Deus tem para você. Corra como aquele que corre, sem perceber que não tem alvo. Porque o Senhor tem um alvo para você, amém? O Senhor tem um plano para você. O Senhor tem um propósito para cumprir através da sua vida. O Senhor tem, através de você, frutos para dar. Lá no seu trabalho, lá na sua casa. Aonde você estiver, corra por esse Evangelho, porque vale a pena. Essa luta é a mais preciosa que nós precisamos abraçar. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, ainda o texto nos aponta uma segunda expressão. E nessa segunda expressão, o texto diz, no versículo 26 ainda, assim luto, não como deferindo golpes no ar. Talvez não apenas eu estranhei o Anderson Silva se movimentando tanto naquele octógono e o seu oponente dando alguns golpes no ar, né? No começo estava interessante, depois foi fatal. Mas quantas coisas na nossa vida são esforços sem necessidade. São golpes que nós damos sem tocar, sem alcançar nada. Por isso, em segundo lugar, se em primeiro vale a pena correr com um propósito. Em segundo lugar, vale a pena lutar sem desperdiçar esforços. Eu quero que você repita comigo também. Vale a pena lutar sem desperdiçar esforços. Talvez você chegou julho 2013, nós já estamos aqui de férias, né? Alguns. Mas talvez você chegou até aqui dizendo: o que eu fiz esse ano? O que aconteceu? Por que esse ano passou tão rápido? Por que esse ano eu não cumpri as metas ainda que eu tinha que cumprir? Os sonhos. E essa expressão, desperdiçar esforços, no texto, é dito como: não luto como quem esmurra o ar. Deixa claro que nós podemos, na nossa caminhada, na nossa vida, desperdiçar muitos esforços. Muitos esforços. E eu não sei como você tem sentido. Eu não quero que você se sinta decepcionado, frustrado. Mas talvez você está cansado. No meio do ano já está cansado.
não vê a hora de tirar umas férias, sair, sumir, mas daqui a pouco você tem que voltar. E daí, tem propósito para correr? Daí sim, vale a pena lutar, porque você não vai desperdiçar os seus esforços, porque nós cremos que o que vale a pena lutar não é para acumular um cansaço apenas físico, emocional. Talvez você imagine que uma luta é aquela que você fica abençoado, né? Às vezes nós fazemos eventos na igreja, valeu a pena, a gente suou camisa para isso acontecer. Mas nem sempre a luta está condicionada à dor, ao suor. Mas muitas vezes nós estamos cansados, sabe por quê? Lutamos por uma vida melhor. É errado lutar por uma vida melhor? De forma alguma, irmão. Corra mesmo. Lute mesmo. Mas às vezes nós queremos com isso sucesso. Às vezes nós queremos com isso mais, nós queremos riquezas. Agora Paulo não faz nada na sua luta por uma busca de aprovação humana. Ele não está dizendo, olha aqui, eu estou lutando por esse evangelho para que alguém me reconheça como um apóstolo. Eu estou aqui fazendo de tudo pelo evangelho para que alguém me note e me dê alguma recompensa terrena. Ele não procurava aprovação humana e nem mesmo obter benefícios pessoais. Só que isso vai contra aos desejos humanos, ao espírito que John Stott fala, narcisista. Eu estou olhando lá para a minha própria imagem na água e eu acho tão lindo, tão belo. Eu quero tudo para cuidar de mim, daquilo que está à minha volta, materialista. Mas Paulo não vê com essa ótica a sua luta. Pelo contrário, ele não poupava esforços e dizia, faço tudo pelo evangelho. Faço tudo. Faço tudo. E eu quero nessa noite te motivar. Não poupe esforços para servir o reino de Deus. Não poupe esforços para viver por esse evangelho, por correr por um propósito claro na sua vida, e para que você não gaste golpes ao ar. Pelo contrário, a palavra diz em 1 Coríntios 15, 58, no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor está a minha recompensa. No Senhor está o meu alívio. No Senhor está o meu renovo. No Senhor está a minha força. Por isso Paulo corria como um atleta. Por isso Paulo não desperdiçava a sua vida. Por isso ele tinha o olhar no prêmio certo. E por isso ele não se cansava em dizer, se for necessário, eu esmurro o meu próprio corpo. Se for necessário, eu anulo a mim mesmo. Nós estamos hoje ouvindo um evangelho que não chama mais a abnegação, a renúncia. E foi o que Paulo mais fez, lutando por esse evangelho. Os seus golpes eram certeiros, porque ele sabia pelo motivo qual ele corria e lutava pelo motivo certo. Que você, essa noite, se sinta motivado, inspirado, que o Espírito Santo nos conduza a corrermos uma carreira que vale a pena, a lutarmos uma luta que é espiritual, que é vivenciada constantemente por mim e por você, mas nem sempre percebida e entendida. Por isso, Paulo descobriu a motivação certa.
de lutar, de correr. Então você chegou aqui dizendo, para que começar amanhã, trabalhar de novo, mais uma semana que está se iniciando. Tudo de novo. Cansaço de novo, mais uma semana. Difícil de encarar. Pastor, eu não aguento mais. Às vezes pessoas chegam a nós, pastores. Você quer viver mais, meu irmão? Corra mais, pelo propósito certo. Você quer chegar até o fim? Lute mais, sem desperdiçar os seus esforços, sem você lutar por aquilo que não tem nenhum valor. Talvez você possa dar a melhor vida para a tua casa, para a tua família. Você pode ter o maior sucesso na vida empresarial, mas diante de Deus você não ser reconhecido. Diante da batalha espiritual, nem o diabo te conhecer. Porque eu sempre digo que nós precisamos ser conhecidos no céu e no inferno. Não porque eu tenha medo do diabo, mas porque ele sabe por aquilo que eu tenho corrido e lutado na minha vida. Quero terminar com uma ilustração na qual havia uma reunião do inferno. E 3 demônios estavam discutindo como acabar com o cristianismo, como acabar com a fé. E um teve uma grande ideia, disse, olha, vamos dizer para os cristãos que não existe céu, porque daí eles não vão correr mais atrás dessa recompensa e vão desistir dessa caminhada de fé. O outro disse, olha, eu tenho uma ideia melhor. Vamos dizer que não tem inferno, porque não tendo inferno, eles não terão medo da condenação e não haverá motivos mais para caminharem com Deus. O terceiro disse, olha, eu tenho outra ideia diferente de vocês dois. Vamos dizer para os cristãos que eles têm bastante tempo. Vamos dizer que eles têm bastante tempo. Eu não sei quanto tempo eu tenho para correr e para lutar. Não sei quanto tempo você tem. Mas Paulo pode inspirar não só Anderson Silva, a mim, a você, a correr e a lutar, para chegarmos no fim e declararmos como Paulo declara em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Que essa palavra nessa noite renove o seu coração. Que você lute pela causa certa. Lute pelo Evangelho. Lute por essa igreja. Lute por amar a Cristo. Lute pelo plano que Ele tem para você. Não perca de vista o teu chamado, a tua vocação. Não perca de vista o que vale a pena lutar nesse mundo. Não perca de vista. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, refletir. Eu quero orar junto com você. Eu não sei se nós podemos aqui fazer o Renova-me. Quando o pastor faz isso, o músico adora, né? Sempre uma surpresa. Né? Mas eu creio que se nós declararmos essa canção, fortalecendo a nossa vida para essa semana, eu quero que você feche seus olhos e peça, Senhor, renova-me nessa noite. Renova-me, Senhor. É tempo de você colocar o seu coração diante de Deus. Dizer, Deus, eu estou cansado. Talvez você reconheça que tenho lutado pela causa errada. Reconheço que tenho desperdiçado esforços em coisas desnecessárias. Senhor, levanta o teu povo. Levanta corações desanimados, enfraquecidos, frustrados.
porque a Tua palavra nos convida a corrermos com propósito, a lutarmos sem gastar esforços em vão. Renova-nos, Senhor. E se você nessa noite entende que essa palavra veio ao encontro do teu coração e você precisa dessa força novamente, renovo, eu vou convidar você a ficar em pé no seu lugar. Não vou pedir para que você venha aqui à frente, mas eu quero orar com você nesse momento. E se você deseja, com um sinal, se colocar em pé, pedindo: Deus, me ajude a lutar por aquilo que vale a pena. Você vai reconhecer: Deus, eu preciso de um renovo para a minha vida, para a minha caminhada, para terminar 2013. E que essa noite seja um tempo que Deus vai trazer isso para o teu coração. Então, se coloque em pé no seu lugar. Quero orar com você. Você que tem esse desejo. Não é à toa que a palavra do Senhor nos convida. Alguns convites muito especiais na palavra. Quando fala: vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Talvez você tenha corrido cansado, mas o Senhor hoje quer trazer alívio, frescor, como a palavra diz no Salmo 133, como um óleo que desce da barba de Arão, traz frescor, traz renovo, traz força. Que esse óleo esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra, palavra que é para nós fortaleza, palavra que nos edifica, palavra que nos dirige para o caminho certo. Pai, pessoas que vieram para a Tua casa nessa noite, quebrados por dentro, lutando pela causa errada, lutando com a pessoa que talvez está junto, caminhando ao lado. Pai, nos perdoa por não discernirmos o tempo presente. Nos perdoa por não corrermos com o propósito certo. E que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor, renovando as nossas forças, trazendo paz, alegria, motivação, inspiração, possamos correr como aqueles que não cansam e nem se fatigam. Mas se corrermos, cansarmos e cairmos, o Senhor nos levanta novamente e renova como asas de águias. Nós queremos voar, Senhor. Que esse ano seja um ano frutífero ainda. Que esse ano seja um ano abençoador ainda. Para aqueles que ainda nem começaram a dar passos. Mas eu creio que o fruto que o Senhor tem para nós é um fruto de bênção, de alegria. Em nome de Jesus. Para que o Teu Espírito Santo seja com cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém.